Oi, eu sou o Michael. E eu sou o João, nós somos os apresentadores do podcast Fallen Pepperoni, e hoje nós temos aí um amigão, Júlio César. Ele é músico, né? Professor, então vai falar um pouco dessa caminhada dele aí como músico. E também ele está lançando um trabalho solo, autoral, agora, né, bem recentemente, e a ideia é que ele fale da ideia por trás, da inspiração por trás das composições que fazem parte desse projeto aí que está saindo do forno. Então, sem mais delongas, né? Deixar o nosso convidado se apresentar aí. Vai lá, Júlio, mete bronca. Aí, pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo esse espaço aí. João, meu querido, Michael aí, prazer estar aí. Prazer, mano, enorme. Esse espaço aí com vocês. Cara, é muito legal estar falando de música, né? Uma coisa global ali para todos nós. Para quem não me conhece, sou Júlio César, sou músico aqui de Cachoeira do Sul. Dou aulas de música também, né? Como falado, eu sou professor. Já tô na música há um tempo aí, toco batera, violão. Recentemente aí tô com esse trabalho aí, esse EP solo. Estamos metendo ficha aí, divulgando aí nas redes, rádios, programas. Legal. Júlio, prazerzão também. É legal conhecer pessoas novas. O podcast tá nos dando essa baita abertura, né, João? Pra conhecer novas pessoas e os trabalhos delas e a história delas. Então vamos lá. Tu tá com um projeto novo que eu também não sei. Eu vou fazer algumas perguntas. Acho legal. Eu também tô como espectador hoje, muito mais. O João tá mais informado que eu. E eu vou te perguntar assim de cara. Julião, fala pra nós como é compor um EP. Da onde se tira as tuas inspirações? Como é cada nome de música? Tu tem um tempo pra falar disso? Acho que é legal, né? A gente pensar dessa maneira aí. Cara, como é que eu vou explicar isso? Cara, o EP Lembranças, eu vou citar o exemplo que eu estou agora, né? O EP Lembranças é uma história real, né? É uma história que começou no fim de 2017. Eu me baseei em coisas que eu vivi. E aquilo, eu tava muito triste, eu não vou mentir, né? Naquela época eu tava muito triste, eu tinha um violão ali, eu já tocava na época, né? E naquela época eu me lembro que eu tava pensando muito, assim, tava muito pensativo, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, na música eu tava pegando outra levada, principalmente, né, no violão, e aí eu comecei, inspirado naquilo, comecei com duas canções, né? Na época eu já tinha uma semi-pronta, assim, e aí depois eu já comecei a ideia de outra. Foi indo, aos pouquinhos foi indo. Levou um pouco de tempo, né? Porque, para quem me conhece, como eu falei antes, eu toco batera, o João sabe. Já vai fazer 10 anos, né, cara? Então, pegar outro instrumento, entrar para dentro disso, sabe? É algo muito novo, né? Então, é uma coisa, assim, que foi bem desafiadora, mas como eu tava muito, assim, eu acho que foi uma inspiração que eu tinha dentro de mim e era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, né? Ter o meu próprio trabalho, né? E aí essa foi uma oportunidade que eu usei para isso, né? E como eu estava falando, é o EP Lembranças, uma história real, é uma história de amor, que começou uma história de amor, né? Depois teve sua parte triste, e que, como diz o nome do EP, né? Lembranças de um amor sem fim, ficaram as lembranças, né? Então todas as músicas, né? São 4 canções, elas têm um início, meio e fim. Exatamente isso, quando você ouve, tu já nota isso aí, né? Legal. E de início, assim, eu já quis começar com um EP, porque eu via muito artista, assim, de cara, assim, às vezes lançava direto um álbum, mas eu sentia que aquele material já tava, tipo, já tinha um início, meio e fim, entendeu? Então, já essas 4 canções já completavam aquilo ali, já. Tinha uma unidade, né? Isso. Pode falar, Marco, pode falar. Fala pra nós aí qual o nome da primeira música. Como é que tu inicia a tua história? O nome da primeira música se chama Aquele Dia, tá? É o single, é onde conta a história, onde, né, como eu falei, é uma história real, onde o casal se conheceu, né? Descreve um pouco exatamente do dia que a pessoa se conheceu, né? Desde momentos como o primeiro abraço, o olhar, as falas da pessoa uma para outra. Eu peguei esses planos aí, né? Bem de começo, uma pessoa tá conversando ali, se conhecendo, né? Nesse caso, é um casal que se conheceu de longe, né? Eles se encontraram a primeira vez, e aí eles se olharam, eles se falaram algumas coisas. Bem como a gente conhece alguém, né? Sim. Assim, a gente troca de olhares e tal. Bem inspirador o começo, então, bem na pele o negócio mesmo. Tu colocou as emoções daquele primeiro encontro na primeira melodia. Legal isso, cara. Com certeza. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que também a gente, né, é meio piadista aqui, né, cara? Mas Meio só. isso é rock ou isso é sertanejo?
Não, nada de sertanejo, nada de É. sertanejo. Que tipo de estilo é, mano? Como é que é o tipo de som pra galera saber, assim? Claro que depois a gente vai colocar na descrição, né, João, ali o teu endereço e tal, Isso, pra o pessoal ver ali, mas claro, claro. que tipo de som é, assim? Agora falando musicalmente, né? Como é que tu desenvolveu isso musicalmente? Sim, cara, eu sempre fui do rock and roll, sou inspirado desde novo, assim, é de família já. Porém, eu sempre caminhei em vários estilos ao mesmo tempo, sabe? Sempre tive essa abertura de ideias com novos instrumentos. E eu tava numa época, assim, que eu tive... Cara, eu digo, assim, que a minha época de vida da música são em algumas situações, assim, que elas se separam. Primeiro é o rock clássico, aí eu conheci o Emocore 2000, e depois eu caminhei pro folk, que daí vinha mais o violão, sabe? Então eu juntei tudo em 4 canções. Aquele Dia é uma pegada bem anos 2000, bem Fresno, NX, bem romântica, com emoção, mas sem perder, né, aquela coisa mais rock, assim, né? As outras já vem misturando-se, assim, um pouco, mas é mais, sabe? É um rock, mais um pop rock, né? O Emocore 2000 e a pegada folk, né? Que tem, assim, muitos elementos, gaita, entre outros. Depois a gente dá para ir falando aos pouquinhos. Legal. É só Isso, pra... legal. Só uma coisa, Marco, que eu queria perguntar antes, assim, pra gente fazer meio que também um pouquinho dessa questão biográfica. Tu já falou um pouquinho, né, Júlio? Mas, assim, eu te conheço já faz um bom tempo, né, cara, aí, uns 10 anos, eu acho. E assim, fala pra nós o teu início, assim, como músico mesmo, assim, os teus primeiros passos aí de instrumentista e tal, como é que aconteceu isso? Cara, como eu tinha falado antes ali, né, a minha família já é de músicos, né, então é uma coisa que surgiu meio que natural. Porém, o instrumento, quem me conhece mesmo, né, João, você me conhece já vai fazer 10 anos, sabe, o meu primeiro instrumento foi a bateria, né. Isso começou na escola mesmo, né, eu já tinha colegas que tocavam e aquele instrumento foi me chamando aos pouquinhos, né, e até eu quero deixar registrado com um abraço pro Jefinho, né, meu querido Jefferson Gomes, né, lá do Rock, no Marista. Grande, né, Jefinho. Conheço faz um tempinho ele, é só meu tio. Como todo mundo junto, com certeza. Grande parceiro aí, que deu um grande apoio lá de início. Depois, sim, eu fiz aula com outros professores, o Fera também, quero deixar aqui registrado também, o Feroz, fez grande também Fera. meio, né? E aí eu fui caminhando, né, nessa pegada, bem rock and roll, conheci o João nesse meio tempo e tal. Como eu disse, o rock clássico começou para mim, assim, foi a base de tudo. Depois eu caminhei em outros estilos também com batera, né? Toquei blues, toquei pop rock, fiz noite, barzinho, fiz rock nacional, fiz metal também, para quem não sabe, também eu tenho um projeto metal também, que tá ainda um pouquinho engavetado, mas tá ali, logo mais vai estar por aí. Eu vi aquele dia lá, tá mandando bem nos Blast lá, cara. Obrigado, cara. Foi uma coisa que também tá no... Isso aí eu posso dizer que tá no sangue mesmo. A música pesada tá família mesmo. Mas, como eu falei, né, a batera foi o primeiro, assim, total, que hoje eu posso dizer, já faz uns 10 anos, vai fazer 11 que eu tô tocando, e eu dou aula, ensino, né, já fui bem a fundo já nessa parte, já fiz bastante curso dentro da área, né, teoria e tudo mais. E aí depois, nesse meio tempo, que eu fui migrando pro violão, mas eu comecei na batera, na percussão, carrom ali, bongô, entre outros elementos, né? Massa, legal. Legal. Eu ia fazer a pergunta aquela hora, né? Quem te olha assim, né? Visualmente, olha pro Júlio. Cara é do metal! De cara, né, Julião? Cara, é estilo, né? Tem mas... o estereótipo ali, né? Quem tá assistindo agora também, aí embaixo, né? Também deve estar pensando aí, né? Com certeza, com certeza. Cara, o que eu posso te dizer é que, assim, eu venho do heavy metal, eu não posso dizer que não, porque quem sabe, a minha família, eu sou apaixonado. Minha banda favorita, para que o João sabe, a minha banda que eu tive prazer de ir em show e que eu levo na pele, que até vou mostrar, é o Sepultura. Eu tenho 3 tatuas, fui em shows já, várias vezes, né? E, cara, então, assim, eu caminho em várias vertentes, né? Isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Amo heavy metal, música pesada. Tem aqui, não dá pra ver porque a câmera tá invertida, né? Mas aqui eu tenho uma gigantesca coleção de CD, vinil, coisa, né? Então, cara, foi uma coisa, assim, que é o estereótipo, eu gosto, né? Uma coisa que eu não deixo de gostar, mas como você falou ali, sim, o EP Lembranças é um EP já mostrando um outro lado meu, pode-se dizer assim, né? Uma parte que poucas pessoas conhecem, né? Massa. Legal, cara. O trabalho autoral tem disso, né? Geralmente o que nos motiva a fazer são essas experiências mesmo, né?
que Com tu certeza. relatou, né, Júlio, essas coisas, o próprio nome lembranças, né? Então, para a gente botar para fora essas coisas, né, geralmente gera porque é uma coisa verdadeira, então a chance de dar certo, de ser um bom resultado é muito grande, né? Porque é Com uma certeza. inspiração verdadeira, né? Então, eu acho que é isso aí. E, Júlio, vamos pra segunda música aí, como é que tá o miolo da música? Depois disso, o que que acontece? Eu tô meio que imaginando a história, né? Por isso que eu tô meio perguntando assim, sobre os títulos, né? Sim, na sequência daí, a segunda canção, né, é a canção Doce Garota, que descreve, né, é uma música que ela já puxa outros elementos, daí, quem já escutou, quem ainda não escutou, ela tem uma mistura, né, do nosso rock gaúcho, tem uma pegada bem daqui, consegue notar isso no som, né, a gente teve a participação de duas pessoas nesse som aí, que na letra foi meu querido amigo Otávio Dias, parceiro que assinou o som comigo, né, e também o meu querido amigo Jean Carlos, que fez um acordeon na música. Então ela tem uma pegada bem Rio Grande do Sul, sabe? Mas é uma música que fala como o nome diz, né, doce, ela descreve a pessoa a qual, né, o rapaz conheceu, né? Então Sim. fala bastante dela, da onde ela veio, coisas sobre ela em si, né? Depois, é como se tivesse conhecido, né, e tivesse relatando para alguém, nossa, ela é assim, nossa, ela é muito legal, ela é uma pessoa que me faz bem, então, é o que eu quis passar na música, sabe? Então fala bastante sobre ela. Ainda continua sendo, né, como a primeira música, uma música romântica, porém ela bem alegre, né? Uma música que descreve uma alegria de alguém estar descrevendo para outra pessoa alguém que conheceu, sabe? Então tem essa pegada para cima, né? E é uma música que eu não sei se já posso falar agora aqui, mas ou dá para falar depois, que é um som que para mim é uma música que já tá numa playlist nacional, né? É um som que eu tenho que tá é a segunda mais ouvida, porque é uma playlist que tá com uma repercussão maior por aí. Que legal. Não, fica à vontade, mano. Pode falar. Nossa, muito massa, a ideia é falar mesmo, né? Essa aí é tua Mas, garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem que passa. boa. E aí? Ali, massa, cara, massa, legal. É bom te ouvir essas histórias, a gente não sabe, né? A gente é meio alienado nessas coisas, né? Tipo, a gente acaba ouvindo outras coisas, até procurando coisas de fora, a gente não acaba olhando pra dentro do nosso. Pra quem tá assistindo aí e tal, ô, Júlio, a gente também, como a gente faz legendas em inglês, a nossa range é muito maior, então quando a gente falar, a gente é Rio Grande do Sul, é no sul do Brasil, tá? Em Cachoeira do Sul, que é no centro do estado do Rio Grande do Sul, né? Então é bom te falar essas coisas, como a gente tem uma range maior, as pessoas dizem, mas onde é que é Cachoeira do Sul, né? Então é legal a gente ver que aqui no nosso estado tem esse tipo de coisa e a gente tá levando pra fora, né, cara? Com certeza. E também tem a questão que a gente sempre comenta, né, em outros vídeos, que é a ideia de trazer justamente essas pessoas próximas, né, mas que têm muito conteúdo, né, e experiências para passar. Então é aquela grande de tu dar voz pro pessoal que está próximo e de promover, né, compartilhar, enfim. Né, esse talvez seja o maior intuito até dessas conversas, né, mostrar o lado de cada um, no teu caso aí, o trabalho musical, né, aí uma outra pessoa fala de outro tema, mas enfim, essa coisa de a gente divulgar, né, e aprender, né, junto. Com certeza. Né. E vamos lá, dando então. sequência, então, aí aos próximos sons. Os próximos que mais espero aqui. Aí a continuação vem a parte triste, né? Tem que ter uma parte que, né? Tem que seguir, né, na história. Então, sim, essa a próxima música, então, ela tem uma curiosidade que, na verdade, ela não ia fazer parte do EP, eu posso dizer aqui, mas com uma boa conversa que eu tive com o meu querido Felipe Lindenmayer, né? Que é produção aqui da cidade, né? O meu querido Pinho, né? Que o João conhece, inclusive, né? Grande parceiro que me deu muito espaço. E a gente, em uma conversa, a gente disse, não, beleza, a gente fez a parte bonita, mas como é uma história e é uma história que não tá mais aí, né? A gente tem que ter a parte triste também. Então, tá. Então eu tive que também tempo ali, eu já tinha alguns pedaços de letra, a gente foi conversando, e a gente criou uma música chamada Dias Cinzas, né? Que fala sobre exatamente isso. Quando a pessoa tá mal, tá na fossa, tá depois de ter perdido a pessoa, né? Então é uma música que ela é mais dark, dá pra se falar isso, né? Ela tem um início bem piano, assim, é uma música que começa bem lenta, bem baixa, assim, e ela tem isso de acabar indo crescendo aos poucos
numa pegada, numa mistura bem rock and roll. Até tem gente que já me disse que lembra bem Pink Floyd essa parte, que ela começa devagar, ela vai vindo, ela vai crescendo, no final ela chega naquele êxtase, né? E é um som que ela vai em muitos elementos. Eu acho que é a música que a gente mais usou elementos, né? Que vai violão, vai guitarra, vai baixo, vai sintetizador, vai teclado, vai bastante coisa desse tipo. Eu acho que é um som que a gente trabalhou muito isso aí, né? E é como eu falei, é uma música um pouco mais densa ali, mais dark, mas no fim ela se torna uma música assim bem pra cima, né? E que puxa o último som, né? É uma forma bem interessante de compor, assim, pensando num crescendo, né? Como se a música começa mais intimista e tal, e ao longo ela vai se tornando mais densa, como tu disse, e aí para chegar num final que é justamente o ápice. Então tem até uma vibe levemente, tu falou de Pink Floyd, então levemente progressiva, na verdade né? Porque ela vai adicionando elementos e crescendo, então é uma forma bem interessante. Com certeza. Eu digo que quando o pessoal ouve esse som, cara, depois, assim, da gente gravar e ouvindo, assim, eu posso dar um spoiler para o pessoal que ainda não ouviu aqui. Ela tem uma pegada meio Comfortably Numb, assim, ela começa devagarzinho, vai crescendo com um solo final, assim, ela tem essa vibe, assim, sabe? Mas não deixa de perder o rock and roll. E fala pra nós aí como é o teu processo de composição das letras. Como que tu faz? Tem algum tipo de regra que tu usa? Ou tu estudou alguma coisa? Como que funciona o teu processo? Porque o processo de composição, o João me conhece, eu sou um cara que sempre armei harmonia, composição, instrumental. Então tem métodos, né, cara? A gente estuda dezenas de métodos, mas no fim das contas, qualquer compositor vai falar, cara, só existe o teu método. O resto, se tu quiser, tu usa. Às vezes nem método tem, cara, e tu faz as coisas. Não existe uma regra, existe métodos, né? Como que é o teu? O que tu fez pra chegar no resultado? Cara, sim, cara, eu tenho uma coisa comigo, assim, isso é uma coisa cara. Pessoal, meu, eu já li bastante, já entrei em curso, muita coisa assim, né, de arranjo, principalmente, algumas coisas. Porque quando eu comecei no EP mesmo, eu cheguei com algumas coisas que eu já sabia e que eu encaixava e dizia, isso aqui fica legal, acho isso aqui. Mas em questão de letra, eu tenho uma coisa que se escreve pra mim, dá pra fazer música sobre qualquer coisa, sabe? Isso é muito meu, isso. Eu brinco assim com o pessoal, mas é verdade. Eu acho que muitas vezes sinto isso, né? Muitas vezes tu tá assim inspirado, sentado ali, eu vou dar um exemplo. Tá sentado na janela de casa, tá aquele pôr do sol bonito, né? Tu vê sol nas nuvens, assim, pouca coisa no céu, tá um ventinho legal, pessoas passando na frente da tua casa. Pra mim já é letra de som, né? Pra mim já vem vindo alguma coisa ali que tu pode encaixar, pega a viola, claro. É que eu tenho uma coisa muito com letra, sabe? Pra mim, a letra já vem vindo assim, eu tô parado, assim, vai vindo, eu tenho que pegar o violão e anotar. Eu não posso deixar passar, senão eu perco. Isso é uma coisa que normal, eu não posso tentar, porque senão eu já esqueço aquilo ali. Às vezes é muito, muito assim, sabe? A inspiração vem nessas horas menos, mais inesperadas, né? Nem tu disse, pode ser uma paisagem ali, né? Essa coisa de tu descrever algo, né? E vir. Né? Com certeza. Eu até posso... Pode falar. Então, eu até vou dar um spoiler aqui, que eu nem podia, mas que eu já tenho um som gravado pro próximo trabalho, né? E é um som que é uma música que quem conhece ela sabe que é uma história engraçada. Porque eu tinha uma amiga que ela tava bem mal, ela tava bem pra baixo, assim, bem depressiva, problemas com ela mesma, e ela simplesmente me disse essa frase: eu quero sumir. E aí eu disse assim, não, tu não pode fazer. Ah, mas por que não pode sumir? E eu tava exatamente tocando violão, e eu fiz uma música falando sobre ela, sobre como ela é, como as pessoas gostam dela, e uma frase que diz, não some. Tem essa frase, tem na música. Então, peguei aquele elemento e transformei num som, né? Mas é melhor eu não falar muito, senão eu vou estragar. Sim, não é spoiler, né? Legal, mas, cara. Eu ia acrescentar ali no que tu falasse da inspiração, o João também falou, né? Que eu tenho um livro aqui atrás sobre marketing, e no livro tá escrito assim, os melhores momentos da vida de inspiração é quando você vai dormir, né? Você está indo dormir, lá na madrugada tu acorda, tive uma ideia tal. E ele fala, anota. Tem sempre algo para anotar, porque aquela ideia não vai voltar nunca mais. É da mesma forma que tu falou agora, né? Tu tá olhando pra rua, tá acontecendo as coisas, tu tá tendo aquela visão panorâmica da coisa, entendendo, né?
tá se aprofundando naquele mundo, naqueles elementos, e tu cria tua letra. Isso é um talento de um compositor nato, né? As pessoas que fazem isso são os antigos poetas. Hoje já não existe poetas assim, né? São raros. Né? E quando tu transforma em música, poesia, né? Que tu tá transformando tua poesia em música, tu tá indo pro ápice, né? Essa é o teu objetivo, né? Como músico que tu tá descrevendo aí pra nós, né, cara? Muito legal. E mesmo. também tem a questão que quando tu escreve dessa forma, a probabilidade de tu tocar muitas pessoas é muito grande, né? Porque é justamente esse tipo de inspiração é aquilo que toca, né? Que comove. Então, né? Então, dessa forma, tu alcança, né, várias pessoas com essa forma de escrever. Sim, sim. Pois é, o EP Lembranças, como eu disse, é uma história, é um método, né? Que é uma coisa que eu usei, eu gosto dessa parte mais sentimental. Até quando o pessoal me pergunta como é o som, eu sempre digo, são letras cheias de sentimentos com uma mistura disso e daquilo. Pronto, bem objetivo, direto. Né? Porém, novos trabalhos que eu tô agora, eu tento pegar coisas da vida, um pouco diferente disso, né? Da questão relacionamento, pode-se dizer assim, mas de coisas que eu já vivi, coisas que eu já passei um pouco fora disso, sabe? Então eu fui um pouco, atualmente eu tô ainda um pouco caminhando em outras coisas, né? Para sair, fazer algo diferente, né? Mas sem perder a pegada do EP Lembranças, né? E o interessante é que é o seguinte, não sei se vocês se deram conta, mas a música em si, olha, se não é 90% de todas as músicas que existem falam sobre amor, né? 90%, cara. Quando não é isso, é progressivo, que daí fala de outras coisas fora disso, né? Tipo, um Pink Floyd, um Dream Theater, um Stevie Vai da vida, né? O nome das músicas é outra coisa, né? Mas, tipo, 90% da música que existe é pro amor, cara. É amor e ódio, assim. É porque o que inspira, né, o máximo, é uma coisa muito visceral, né? Uma coisa que é carregada, assim, né? O amor, mas eu acho que principalmente pegando esse lance do amor aí, cara, do 90% de amor é 60% desilusão, né? Ou até mais. Com certeza. É. Um não anula o outro, né, cara? Estão no mesmo pacote. Coexistem, né? Coexistem. Onde existe amor, existe o ódio, mas não o ódio, né? Existem as duas polaridades, né? E, ô Júlio, fala pra nós então, assim, como que termina a história do EP, né? A gente viu o início ali, né? Eu imagino a história, tu conhece a pessoa, aí vai passando aquelas fases da paixão, né? A gente sempre fala que tem a paixão primeiro. Quando a gente passa da etapa paixão, a gente começa a querer entrar no amor, que é de verdade. Aí que tá o grande lance que a música sempre nos mostra nas letras, né? Que, primeiro tem a paixão. Ou a gente passa da paixão e vai pro amor, ou a gente acaba, né, com isso e cada um segue a sua vida, né? Como que foi o EP, como que foi a história do Júlio, né? Nesse EP. Sim. Cara, ela finaliza com a música que dá nome ao EP, né? Lembranças de um Amor Sem Fim. Que daí, quando eu pensei nesse som, foi uma ideia, tipo assim, a gente tem que tentar tirar algo bom de uma coisa ruim. No caso, tirar algo bom de um término, né? Então, para ficar marcado tudo que aconteceu, pensei assim, não, vou fazer um som que descreve a junção de tudo aquilo em um som só, né? Então é outro som que tem uma pegada com outros elementos, é um som mais folk, que daí já tem uma pegada mais violão 12 cordas, gaita de boca, elementos como bateria, entre outros. É um som também que vai crescendo e é um som muito legal porque, ao contrário da penúltima música, é um som que termina num fade out muito legal. Depois vocês confirmam, muito legal, porque ela começa com aquele riff pegado e tal, vai chegando no meio e ela vai fazendo um fade out do tipo assim, marcando aquilo para te lembrar como é. Então, justamente lembranças, né? É um fim bem marcante, assim, né? Tudo são elementos, né? Que tem a ver. Inclusive, eu vou falar aqui também, eu vou deixar aqui registrado, que as duas capas, tanto a do single quanto a do EP em todo, né, na íntegra, é o casal em si, né? O primeiro é os dois se olhando, né? Como diz a música Aquele Dia, né? Que é o single, né?
E o EP Lembranças, né, a capa é um casal andando na chuva com um guarda-chuva, né, do tipo, é a lembrança de um último momento junto, né, digamos assim. E eu não sei, Marcos, se eu ainda tenho tempo para contar um trecho vai bem firme. real. Vai firme. Mas, para quem não sabe, esse casal era eu e uma pessoa que não está mais comigo já tem muitos anos, né? E é alguém que exatamente descreve isso, sabe? Ela não era daqui, e a última vez que a gente se viu, eu estava levando ela, né, até a rodoviária, onde ela tinha que ir embora. Então, a gente juntou todos esses elementos aí, né? Colocou toda a tua história nesse EP, cara. É fantástico, deve ser super carregado de sentimentos. Eu vou ouvir depois, né? E, João, antes de tu falar, eu só vou pedir pro Júlio. Júlio, aonde a gente te encontra? Aonde a gente encontra o EP? Tá? Faz o teu merchan agora. Tá, bom. Eu tenho canal no YouTube, né, também, além do Spotify, onde tu encontra o EP na íntegra, né, tem ali playlists que ele está também. Tem também a minha página do YouTube, como eu falei, que eu fiz um vídeo ao vivo, agora lancei no último sábado, né, um live session gravado lá em Santa Cruz do Sul. Né, ele é da música Aquele Dia, que concorreu até em um festival online. E também encontra nas outras plataformas, como Deezer, Music, entre outros, aí tá o EP Lembranças, e logo mais também vai estar em formato físico, né? Ele já está na produção, já deve estar quase pronto. Com certeza vou enviar para vocês aí 2 cópias, aí com certeza vai estar na mão aí. Com certeza. E logo mais também vai ter assinar, Tem que assinar, hein? Tem autografado. Deixa aí pra galera o teu Instagram, qual é o nome do álbum pra galera procurar, essas coisas assim. Depois a gente bota tudo na descrição ali depois. Show, não. Quem quiser ali conferir no Instagram, né, tem ali o @Júlio César Rodrigues Oficial. No YouTube é Júlio César Oficial. No Facebook, Júlio César Rodrigues. E no Spotify é só procurar Júlio César e colocar ali, já vai aparecer para vocês ali a minha foto. Quem quiser ali para conferir. Lembrando também que no meu Instagram tem outros vídeos meus tocando, além dos sons, né? Outros formatos aí que tem outras canções e outro material bem bacana, hein, quem quiser conferir. Legal. Massa. Olha, eu acho que é isso. Como é que a gente tá de tempo, Michael? Acho que já estamos ali estamos pro fim já. No deadline ali. Mas então, bom, primeiramente agradecer aí, né, ao Júlio, cara, que muito prazer ter tu aqui, né, cara, tu é um cara muito, muito legal aí, né, posso afirmar isso aí, inclusive, né, sempre que não precisa de alguma coisa, aí a gente sempre tenta se ajudar e tudo, né, que eu acho que isso aí é o mais bacana e tudo, e também muito legal poder ouvir, né, a história aí tu contando essa história do teu processo de composição aí, né, da inspiração por esse trabalho aí, extremamente carregado, né, de verdade, né, de emoção, que é o mais importante, eu acho, né. Então, da minha parte é isso, fica o meu agradecimento aí, e o negócio que é pra tudo. Eu vou deixar tu encerrar, Júlio, mandando aí uma mensagem pro pessoal e tal, e vou também agradeço a tua presença aqui no nosso podcast, o Fallen Pepperoni aqui. E pra galera aí, não esquece, pessoal, dá o like, compartilha, deixa nos comentários aí alguma coisa, o sininho, que a gente tem que arranjar o sininho. Tem que achar um pra usar nesse horário, já falei isso, só que eu esqueci, eu vou providenciar um pro próximo. Pessoal, por favor, a gente pede, porque isso nos alimenta, faz a gente trazer mais pessoas aqui para contar suas histórias, os seus trabalhos, né? A gente se ajuda, não é nada mais do que se ajudar, né? Isso é o mínimo para quem assiste, tem que fazer, tá? É obrigado a dar o like, ou falar e assistir, sim. Ou, tá? Que nem eu sempre lembro, ou dar o dislike, cara, e comenta, não gostou, tem né? que falar, É interação. Interação, a gente precisa de interação. Isso é um podcast que não é só feito de 3 pessoas aqui. Tem toda a parte de baixo dos comentários que você pode, né, conversar com nós. Mas, Julião, muito obrigado, né, pela tua presença aí de novo. Agradeço. E eu vou deixar tu encerrar o podcast e é isso aí. Beleza? Pode crer, cara. Primeiramente, Michael, obrigado. E, cara, obrigado pelo espaço aí, João. Sem palavras, meu irmão aí, brigadão por tudo, né, trabalho sensacional de vocês aí, obrigado por esse espaço e poder estar falando um pouco, né,
o meu som aí e tá divulgando esse trabalho, música, né? Muito, muito, muito legal, muito importante, principalmente agora em pandemia, né? A gente que tá sem poder tocar, sem poder estar mostrando o nosso trabalho, a gente ter mais uma opção de divulgação, né? Eu sei bem como é que é, porque eu também trabalho com entrevista, eu sei como é que é. E, cara, muito legal, obrigado mesmo, assim, ó, sem palavras. E eu só desejo sucesso para vocês aí. E vou deixar pro pessoal que tá assistindo aí, sigam o pessoal aí que tá, trabalho top, recomendo total, viu? Show de bola aí, obrigado mesmo, de coração aí. Quando precisarem aí, qualquer coisa, só me chamar aí, tamo junto aí de verdade. Valeu, pessoal. Mas, Tchau. mas